Quais são, então, os desafios da formação em tempos de saúde enquanto direito de cidadania? Por favor. Esses são alguns desafios que eu, muito mais do que dar respostas, eu vou tentar, junto com vocês aqui, criar algumas reflexões. Primeiro, ter um desafio de construção de momentos e movimentos que sirvam para redefinir a natureza e a substância das relações do processo de formação. Eu acho que se efetivamente, se as escolas querem formar um profissional de saúde diferente, eles têm que chamar para si a responsabilidade que nós temos que redefinir a natureza do processo de formação. Não é ficar polindo a lâmpada de Aladim que está enferrujada. É ter a coragem de redefinição de papéis. É ter a coragem de estabelecer uma relação dialógica com o aluno, de estabelecer uma relação dialógica com o usuário do sistema, de estabelecer uma relação compromissada com o sistema de saúde e com o serviço de saúde em cada lugar, não só na atenção básica, dentro do CTI também. Segundo, uma questão que eu acho que é fundamental trazer para o debate é a necessidade da construção de esferas públicas, né, para usar uma perspectiva do Habermas, de esferas públicas na consolidação, na direção da consolidação de movimentos de anúncio, um pouco de Paulo Freire, né? Porque também a gente fica muito numa posição de movimento de resistência, né? Tem a política do Banco Mundial, tem a política do Estado, a gente fica sempre com esse monstro maior que parece que nos impede de termos capacidade de movimento. E, às vezes, isso é muito paralisante, angustiante no cotidiano da universidade. Então, quais são os movimentos de anúncio que nós estamos fazendo cotidianamente? Esse movimento de anúncio está sendo feito aqui hoje, né? De trazer a reflexão, trazer o debate. Porque construção de movimentos de resistência são fundamentais. Mas se esses movimentos de resistência nos colocam numa visão pautada na visão corporativa, pautada na visão de vínculo, de relação profissional, de uma profissão da saúde não negociando com outra por conta de uma hierarquia que historicamente se deu entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, nós não somos capazes de superar e não somos capazes de formar diferente. Porque se eu falo que eu tenho que formar um profissional para ter capacidade de trabalhar em equipe, e eu mesmo não consigo trabalhar em equipe, é falácia, né? Então, temos que construir movimentos de anúncio, não só movimentos de resistência. Os movimentos de resistência, eles são fundamentais, mas a cada movimento de resistência que eu produzo, eu tenho que ter a coragem de produzir movimentos de anúncio, porque senão eu também estabeleço uma relação muito frustrante com o meu aluno, no cotidiano. É sempre uma relação onde eu apresento aquilo que não dá certo. Eu não sou ufanista, mas eu também tenho que estabelecer com o meu aluno as possibilidades do caminho daquilo que pode ser construído para dar certo, né? Por favor, Leandro. Uma outra questão que eu acho fundamental... Já trocou aí? Já. Ele é rápido aqui. Ele é mais rápido do que eu sou, que eu tenho a rapidez para virar a folha. Contribuir para a transformação dos processos de trabalho em saúde, né? A formação, nós não podemos pensar que a universidade, efetivamente, ela por si só não muda o modelo assistencial. Ela por si só não muda as relações de trabalho no cotidiano das práticas do profissional de saúde. Mas ela é capaz de tensionar um debate na direção da transformação dos processos de trabalho. E aí, processo de trabalho entendido na sua dimensão maior, né? Na sua dimensão ontológica, do trabalho enquanto uma questão fundamental da existência do ser humano. Assim como a participação na vida democrática, da construção da democracia, é o trabalho. Né? Porque nós que damos aula em pós-graduação, é muito comum nós vermos profissionais que foram formados nos modelos caixinha preta ou currículos de colcha de retalho, que passam a vida inteira ganhando um monte de dinheiro, mas que são altamente frustrados naquilo que estabelece na sua relação profissional. Nós temos que ter a coragem de formar profissionais de saúde que sejam capazes e que tenham competência e habilidade para mudar o seu processo de trabalho, inclusive para a saúde dessas pessoas, para que essas pessoas tenham saúde, tenham dignidade e possam, no final da sua vida, enquanto profissionais, se sentirem como fazendo parte da construção de uma história, e não como aquilo que a gente costuma brincar em sala de aula, quem já foi meu aluno aqui, eu acho que o famoso profissional au-au, né? Que só sabe remeter a sua angústia para o movimento seguinte, ao cardiologista, ao não sei o quê, né? E ele mesmo não tem a capacidade de, no final de um dia estafante de trabalho, se sentir realizado, que é o que todo profissional, né, deveria ter.
no final de uma longa jornada de trabalho, ir para casa e falar assim, poxa, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Porque nós também temos que defender a saúde desses profissionais. Então, identificar de um processo de formação que tenha o trabalho em saúde como algo que seja efetivamente vinculado à dimensão ontológica da existência dessas pessoas. Algumas coisas que têm nos chamado a atenção e têm colocado algumas interrogações na nossa produção acadêmica. Primeiro, que esses processos sejam capazes de efetivamente ressignificar as discussões sobre os processos pedagógicos em saúde. E aí, usando uma expressão muito interessante da professora Elizabeth Barros e Barros, da Federal do Espírito Santo, sobre as formas de ação e as formas de ação. Né? Às vezes, os processos pedagógicos em saúde são muito mais para formatar as coisas do que dar forma de ação para as pessoas. Né? É muito mais fácil nós termos as forminhas prontinhas e reproduzi-las, e dessa forma formatarmos os nossos alunos num modelo que não produz uma ressignificação do processo de trabalho dele, que não chama ele a uma construção da democracia, e muito mais cômodo, porque produz uma exigência menor do ponto de vista do embate, do convencimento, do estranhamento, né, das formas de ação. Eu prefiro as formas de ação, de pensar uma formação em saúde que induza a novas formas de ação. Uma segunda questão, e aí ao longo desse tempo a gente tem vivenciado nos fóruns, particularmente nos fóruns da ABEM, uma enxurrada de entendimento que existem ofícios sem saberes e saberes sem ofício. Né? O problema está no docente, o problema está no aluno, que é muito conservador e elitista. Né? Então nós temos, sem querer compreender, sem se dedicar um pouco, identificar quais são os saberes que dão sustentação a essa maneira de agir, essa maneira de pensar, essa interlocução que se estabelece. Um pouco de reflexão também interna, né? Interna a essas relações, nas relações dos docentes com os docentes, dos docentes com os discentes, dos discentes e dos docentes com os usuários, com os gestores, com os movimentos organizados da sociedade, né? Compreender quais são os saberes que circulam nesses espaços, como é que essas pessoas significam a saúde, como é que essas pessoas significam o Sistema Único de Saúde? Como é que essas pessoas significam a sua própria prática? Porque, senão, me parece que a gente fica vendendo didatismo, vendendo método. Né? Como que eu vou resolver um problema do docente de medicina que não sabe dar aula nos tempos da inovação? Vende um método para ele. Né? Um método que geralmente vem com aporte de coisas inovadoras que, na verdade, não são capazes de ressignificar. São inovadores na direção de consubstanciar uma nova forma de se dar aula, mas dando em cima de conteúdos conservadores, ultrapassados, que não ressignificam qual é a dimensão do processo saúde e doença. Então, para mim, isso, assim como para a Lilian, porque nós construímos um texto que foi publicado nessa direção, a ideia da sacralização do método. Sacralização do método da clínica conservadora, aí a clínica ampliada. Eu prefiro a ampliação da clínica do que uma clínica ampliada, porque essa clínica ampliada, para mim, é modesta. Né? Ou da medicina baseada em evidências. Então, o método salvador. Né? Eu tenho um pouco medo da sacralização do método, porque método é caminho, não é o fim em si mesmo. Né? Por favor. Eu só tenho 3 minutos agora. Esforços na direção da conexão necessária entre ensinagem, e a professora Vitória usou esse termo também, que é muito interessante, porque a identificação, primeiro, de que quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Por isso que não tem essa dicotomia ensino-aprendizagem. É um processo constante, dialógico, contraditório, aonde no final da aula eu aprendi também. Então, chamar eu enquanto docente, ter essa dimensão, isso, muitas vezes, parece para o aluno fragilidade do docente que se expõe. Né? Porque é muito mais fácil para um docente estabelecer uma relação hierárquica, autoritária com o aluno e parecer que sabe, do que se expor numa relação dialógica e enfrentar os problemas. Na direção de pensar que meu aluno, ao final de um semestre, não deve saber responder coisas. Talvez valesse a pena muito mais ele saber perguntar do que responder. E isso é muito difícil. Nós, enquanto docentes universitários, por mais que a gente fale na democratização das relações dos docentes com os alunos, a gente quer, no final, um aluno que saiba responder coisas e não um aluno que possa perguntar coisas. Porque se ele me pergunta, talvez ele me pergunte uma coisa que eu não saiba responder. E como é que eu vou ficar?
numa instituição universitária, onde é sempre valorizado aquele que sabe e não aquele que pergunta, né? 2, os desafios da construção de uma democracia radical. A ideia do ensino enquanto uma dimensão da construção da democracia, das relações. Não da democracia como algo externo, mas das relações democráticas, como substância importante da nossa vida. Aí eu uso a Chantal Mouffe para pensar uma democracia radical. Uma democracia que, por favor, Leandro, que seja capaz, no cotidiano dos processos de formação, das relações institucionais do processo de formação, com a rede, com a gestão, com os usuários, com os profissionais de saúde, que seja capaz de construção de um novo imaginário. Um imaginário que tenha como pauta a ideia da emancipação de cada um daqueles que estão envolvidos, né? Que esse imaginário, se nós, no processo de formação em saúde, formos capazes de construir esse imaginário, e a tradição marxista nos dá isso, essa ideia da emancipação, da construção de um imaginário que emancipe, né? Mas que emancipe, mas que, por favor, que garanta o espaço para as individualidades, né? Porque às vezes a gente cai numa tradição marxista que não dá espaço para as individualidades. A individualidade não é individualismo. Individualismo burguês, pautado numa ideia maximizadora da relação do indivíduo como indivíduo apenas que consome, mas um indivíduo que sonha, que tem desejos, que tem angústias, né? Então, vamos resgatar a dimensão fundamental da emancipação, mas que tem espaço para as individualidades. Não vamos confundir individualidade com individualismo, né? A sociedade moderna burguesa, né, ela reduz o indivíduo ao indivíduo de consumo. Eu prefiro trabalhar a ideia do indivíduo como um indivíduo de potência, um indivíduo que é desejante, um indivíduo que é capaz de realizar, um indivíduo que é capaz de deixar uma marca no mundo, mas eu também tenho que pensar que o mundo deixa uma marca nele. E qual é a mediação necessária desses dois elementos? Por favor. Não precisa botar a mãozinha, não, que eu acabei falando. Eu estou seguindo fielmente os desejos da mesa aqui. Bem, e aí a ideia de que esse imaginário exige de todos nós aqui presentes, né, o reconhecimento, primeiro, da ideia da diferença. Diferença não como algo que exclui, mas diferença como algo que alicerça as relações. 2, do particular, que existe um particular, né, que existe uma coisa que está pautada nas micro-relações. Humanidade e saúde é sempre igual, a unidade básica de saúde é sempre igual, o usuário é sempre igual. Não, existem singularidades. Tempo histórico, relações institucionais, que às vezes a gente pega, nós somos capazes, nesse mapeamento dessas diferenças, identificar que existem caminhos que podem ser... Existe uma porosidade nesses espaços que nós podemos ocupar e podemos construir esse imaginário diferente. Do heterogêneo, né, que envolve uma nova articulação e fundamental articulação entre o universal e o particular, que a modernidade nos deu, né? Esse é um atributo da modernidade. A modernidade, enquanto um projeto, um momento histórico da civilização, que não é só apenas capturado pelo ideário de uma perspectiva do capitalismo, né? Aí o Boaventura tem uma boa contribuição a nos dar. Talvez nós não tenhamos ainda sido capazes de efetivamente dar conta dos ideários da modernidade, né? Que é a discussão da liberdade, né? A discussão das relações que seja produtora de liberdade dos indivíduos. Isso não é um atributo do capitalismo, é um atributo da modernidade, só que nós ainda não cumprimos. Talvez fosse necessário cumprir, né? E, para encerrar, eu trouxe uma frase da Hannah Arendt, que é mais para que a gente possa pensar. Quando, num momento de crise, né, não usar aí a perspectiva da crise a partir do pensamento oriental, mas pensar a partir da filosofia ocidental, uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou velhas, mas, de qualquer modo, julgamentos diretos. Uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Então, nessa relação entre a formação e a construção do SUS, né, estamos em crise, a escola não muda, o serviço de saúde não muda. Se nós, presentes nesse espaço, não identificarmos que, enquanto agentes, nós somos produtores da história, da nossa história e da história da sociedade, nós vamos responder a essa crise com perspectivas que são efetivamente
da perplexidade e da paralisia. Agora, se nós entendemos que nós somos agentes, produtores da transformação, e não da mudança, mas da transformação, aí sim nós nos aproximaríamos um pouco dos ideários do movimento pela reforma sanitária e estaríamos construindo na direção de uma formação que efetivamente dê conta desses ideários, que na nossa avaliação são os ideários da construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, pautada no direito da cidadania, da saúde enquanto um direito de cidadania. Muito obrigado. Pegando inicialmente algumas coisas que a Vitória trouxe, eu acho que essa ideia de que dois ministérios que não se falam, duas áreas que não se falam, durante um bom tempo, isso foi verdade. A gente tem uma discrepância em relação aos conselhos. O Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Educação são teoricamente, dois ambientes, dois lugares, duas instituições que teriam papéis semelhantes e não tem absolutamente nada a ver com a sua forma de trabalhar. Por exemplo, né? O Conselho Nacional de Saúde, em geral, é um lugar onde realmente se aprovam, se decidem as prioridades de saúde do país, a partir de diversas conferências municipais e estaduais. O Conselho também tem poderes de bloquear ou avançar em relação a uma série de políticas e de atitudes específicas, enquanto o Conselho Nacional de Educação, da minha forma de ver, apenas aprova cursos, na melhor hipótese, às vezes não aprova nada. Na verdade, a forma como eles chegaram lá, em geral, é uma eleição totalmente baseada num tal notório saber, né? Na verdade, eles não estão envolvidos nos embates. Notório saber. Notório capital. Bom, teoricamente seriam, acho que quando foi pensado o Conselho Nacional de Educação, que teria um lugar parecido, não sei de intervenção, acho que nunca chegou a ser um lugar idealizado como lugar de intervenção, como é o Conselho Nacional de Saúde. Mas só a partir desses dois órgãos, por exemplo, a gente compara a sua atuação e a diferença grande que tem no que caminhou a saúde e o que caminha a educação em termos da participação, da efetiva participação dos órgãos efetivos e da possibilidade de participação popular, inclusive, né, nos conselhos. Isso me chama sempre a atenção, essa diferença. Quando eu tenho que falar com meus colegas de educação, eu sempre pego esse aspecto e pergunto e questiono qual é o papel do Conselho Nacional de Educação, não tenho resposta. E os papéis diversos também, como as políticas, quando você foi nomeando as várias políticas ou na verdade, projetos específicos de momentos específicos, né? Como isso pode ser, a gente falou um pouco pela manhã também sobre isso, como pode mudar isso de acordo com quem são as pessoas que assumem e mandam para um lado ou para o outro o que foi pensado. O exemplo é do Promed, né, que estava dizendo, nós somos uma das 20 escolas inicialmente escolhidas, o Promed da Faculdade de Medicina. O projeto foi feito por membros especificamente do Instituto de Saúde da Comunidade e parecia que a gente poderia fazer, entre outras coisas, uma avaliação do currículo, que é sempre perguntada e exigida para a gente. Afinal de contas, esse currículo, que tipo de inovação esse currículo promoveu para o profissional de saúde? Então, a gente tinha finalmente conseguido fazer, dividir em 3 âmbitos de avaliação, mapear como é que estava sendo o efeito desse currículo. E a mudança de direção na Faculdade de Medicina mudou radicalmente todas as ideias iniciais e acabou virando algo que, com dificuldade de coerência com o projeto inicial. Não sei como é que foi até a prestação de contas em relação ao que foi proposto inicialmente. Então, muitas vezes, esses processos vários que você mencionou, alguns foram excelentes ideias que foram por água abaixo apenas por uma mudança de direção. Então, a gente, voltando só um pouco à discussão da manhã, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem ainda de sair da personalização, essa personificação de políticas, né? Depende de pessoas, o próprio papel do DEGES no Ministério anterior, em 2003, e tudo que ele propôs, e a mudança também das pessoas que estavam lá, não estarem mais lá, como a mudança das políticas e a implementação delas logo a seguir. Então, acho que isso é uma questão que me chama muita atenção. Boa tarde. Na realidade, eu não sei se eu ainda consegui formular perguntas, porque a minha cabeça está a mil, fervilhando muito. Então, assim, algumas falas assim que eu gostaria de ter mais oportunidade de ouvir um pouco. Vitória, quando você coloca que a universidade precisa refletir sobre o seu processo pedagógico, eu não só concordo, como eu falo que a saúde precisa refletir sobre o seu processo pedagógico. Que essa interface saúde e educação eu vejo não só na formação dos profissionais da saúde,
da graduação, enfim, da pós-graduação, mas dos profissionais quando já em ação. Esses profissionais que estão em campo, a trabalho, lidando dia a dia com práticas educativas, quando a gente pensa a questão da própria promoção da saúde. E aí eu acho que a educação ela tem muito para oferecer ainda para a saúde, no que diz respeito a esse processo pedagógico, a reflexão sobre isso, também na ponta ali, na assistência, assim como a saúde tem muito também a oferecer a educação no que diz respeito ao controle social, às práticas de gestão. Então, eu acho que é uma dobradinha que dá certo. E aí eu queria assim, que você comentasse um pouco sobre o próprio sistema da Universidade Aberta do Brasil, que vem aí com uma das diretrizes fortalecer a educação básica, mas que mesmo nesse viés de fortalecer a educação básica, agregou alguns cursos da área de saúde, né, principalmente na questão da especialização, entendendo que essa formação da área de saúde ela também é relevante para a educação e vice-versa, numa forma de pensar a saúde no âmbito da escola, do ensino fundamental, dentro da educação básica. Queria que, né, se possível, você falasse um pouquinho disso, como você tem percebido. Gilson, quando você coloca ensinagem em saúde, não tinha ouvido isso, né? Pimenta e Anastácio. Achei bárbaro, porque quebra totalmente com... Na saúde, a gente criou, ao longo do tempo, muitas dicotomias que, neste processo, também a gente está desconstruindo. Né? Então, agora... e aí eu acho que entra a questão do ensino-aprendizagem. Se a gente está entendendo que a formação desse profissional de saúde se dar também numa prática cotidiana, esse cenário ele tem que ser agregado. Se esse campo, esse cenário, ele é agregado, não cabe mais esse espaço para essa dicotomia mesmo. Porque eu, enquanto também docente dentro desse espaço, estou ali aprendendo e trocando e uma nova percepção, novos olhares, porque o campo, essa prática, ela nunca é a mesma. E outra coisa, quando fala que da questão da valorização do sujeito, que pergunta, da necessidade de passar a perguntar, eu penso que nesse pensar esse processo pedagógico, isso é fundamental. Porque se ele pergunta, significa que ele está ressignificando, ele está com um novo olhar daquela realidade. E indagar isso significa na possibilidade de elaboração de novos conceitos, novas práticas. E é isso que eu acho que é um dos objetivos. E aí sim ter indivíduos de potência, porque são indivíduos que estariam voltados para a autonomia e teriam liberdade e criatividade no seu exercício. Né? Eu entendi mais ou menos nesse seguinte. E aí, então, fica pensar na formação de um novo imaginário. Será que seria isso? Né? E esse imaginário, ele há espaço individual e coletivo? Né? São duas formas de se pensar. Não sei, gente. São só algumas que... Se apresenta, Camila. Meu nome é Camila, sou mestranda em saúde coletiva, da linha de planejamento, formação e avaliação em saúde, e tenho como, né, no meu estudo, essa questão da educação permanente em saúde e a formação desses profissionais. Você trouxe uma questão, ainda bem que é o seu objeto de tese, que é a questão da educação permanente, né? Quando você fala que educar o profissional que já está no serviço, despertar as questões pedagógicas, discutir questões pedagógicas com o profissional do serviço, tem um autor, né, um pai da educação permanente, que é o Forté, ele diz que se a educação tivesse uma concepção de permanência, no sentido que, desde que a gente nasce, a gente ser formado sempre na direção da dúvida, da suspeita, né? Se isto fosse uma prática das escolas, seja ela ensino fundamental, médio, superior, se fosse essa orientação de se formar o cidadão, né, não precisaria adjetivar a educação como permanente. Seria a educação. Ponto final. É adjetivada porque a educação é sinônimo de, enfim, formação, botar na forma, entendeu? E não na forma, tá? Então, eu acho que você apontou uma coisa que eu acho extremamente importante,
que é exatamente como manter, foi assim, isso que eu entendi, como manter esse profissional, o egresso, por exemplo, das faculdades de medicina, em exercício e se formando, continuando a formação. Especialmente, bom, nós estamos vivendo agora um momento assim que eu acho assim, inédito. Abrimos uma turma de formação de preceptores do internato médico, né? Levamos um ano construindo um modelo, uma proposta pedagógica de formação dos preceptores. Por quê? Que se os alunos reclamam que os professores não têm formação pedagógica, que dirá os preceptores, né? Então, nós reunimos um grupo de preceptores e construímos uma... E aí foi muito engraçado, porque quando nós começamos o projeto, é um projeto apoiado pelo CNPq, quando nós começamos o projeto, nós tínhamos um modelo na cabeça de formação dos preceptores, que era semelhante ao que a gente forma o mestrando de medicina. É para dar aula, para saber como dar aula. São situações de ensino. O preceptor é responsável pela formação do aluno, tanto quanto o professor. Porque o professor, no 10º período, acabou. No 9º período, esquece, e aí ele passa para a mão do preceptor, que é quem está na beira do leito com o aluno. Então, nós levamos o modelo, e eles negaram esse modelo. Nós tivemos que nos desconstruir. Desconstruir aquele modelito que nós já tínhamos na cabeça, que achávamos que dava certo com os mestrandos, por que não com os preceptores? E aí, sim, nós precisamos parar para ouvir quais são as necessidades deste profissional que é um formador. E construímos esse modelo, abrimos as inscrições para o curso, para a primeira turma. Em 3 dias, preenchemos 20 vagas, e já tem uma lista de outros 20. Temos que abrir uma segunda turma que não podemos abrir agora, só no ano que vem. Então, para você ver a necessidade que esses profissionais têm de se aproximar do campo pedagógico. Eu participo de um grupo de trabalho do Comitê de Ensino de Ciências, né, e Saúde, de Ensino de Ciência e Matemática, que faz essa discussão, um subcomitê, tá, dentro do ensino de ciência e matemática, que discute isso. Como articular saúde no ensino? Qual é o papel do ensino da saúde, né, na escola básica, né? A ideia é que a saúde, como saúde é qualidade de vida, é preciso formar o estudante das primeiras séries dentro de um espírito científico, para que ele entenda a saúde do ponto de vista científico, para que ele, enfim, compreenda o que é a sua saúde e cuide dela. A ideia, assim, muito simplificadamente, mas a ideia é essa. Entendeu? É nesse sentido que a gente pode juntar a saúde com ciências, por exemplo, o ensino de ciências, porque juntar a saúde com português não dá muito, não. Com português. Matemática, talvez, né? Mas a ideia é essa, porque eu acho que aí forma um núcleo consistente. A saúde formando pela formação do espírito crítico, do senso crítico, do espírito crítico, enfim, a consciência crítica, no ensino de ciências, unindo com a saúde, para que ele compreenda a sua saúde de um ponto de vista científico, para não ficar assim, lava a mão, porque tem bichinho, sabe essas coisas assim, né, primárias, né, infantis, que não entendem, não estudam a saúde do ponto de vista científico. Tá? É isso que eu sei. A ideia... Eu não estou muito ligada a essas coisas nessa escola básica, não, mas essa notícia que eu tenho de pessoas, inclusive, estudando. É verdade, são coisas completamente diferentes. Eu tentei, mas eu acho que eu não consegui bem mostrar que houve sempre um divórcio. A história da educação e saúde é uma história de divorciados, né? O namoro começou em 2001, 98, começaram as discussões, né? E foi aí que começou o namoro. Até então, era um divórcio total. Os conselhos são exemplo disso, né? E os ministérios, o Conselho Nacional de Saúde é uma coisa, ele faz política de saúde, né? Contribui para a definição de política. O Conselho Nacional de Educação, não. Ele é dominado pelos grandes proprietários de escolas particulares, né? Enfim...
Nem sequer para executar o que a lei diz. Por exemplo, fecha o curso quando o curso foi avaliado 2, 3 vezes com conceito baixo. Não fecha, porque os cursos avaliados assim são dos proprietários de escola que estão no Conselho Nacional de Educação. Então, é uma coisa muito complicada. Enfim, são coisas completamente diferentes. Te dou razão, é isso mesmo. Voltando à história da construção de um novo imaginário, Camila, eu acho que a ideia é essa mesmo. Agora, só para reforçar essa discussão, é curioso nós pensarmos que, por vezes, identifica-se que a universidade ou a escola, né, está em crise, né, essa coisa da crise enquanto uma coisa que produz a perplexidade e a paralisia. Mas é curioso como que os métodos, as perspectivas de ensino que não produzem a crítica, né, das relações são extremamente rapidamente capturados pelas instituições, né? As pessoas não... Conteúdos, formas de ensino, modelos, e aí parece que ela não tem dificuldade. Por quê? Porque ela não produz a crítica, ela não produz o estranhamento, né? Então, se você tem métodos, perspectivas de ensino, coisas que são altamente ajustados àquilo que é instituído, não àquilo que é instituinte. Quando esses métodos, essas perspectivas são vinculadas ao instituído, você não tem resistência por parte dos docentes, você não tem resistência por parte dos gestores das escolas, os alunos, né? Há um certo encantamento pelo que... Por quê? Porque isso não chama você à reflexão dessa construção desse imaginário. Um imaginário, por exemplo, de que o Sistema Único de Saúde é um sistema pobre para pobres, né? Que, por vezes, é muito mais cômodo por ter um imaginário de que eu vou me formar na universidade e depois vou para o meu consultório ganhar dinheiro. Inclusive, é uma falácia do ponto de vista da escola quando ela não produz essa reflexão com o aluno na formação, né? É uma falácia. Por quê? Porque eu não consigo nem construir na identidade profissional desse aluno múltiplas possibilidades de inserção de mercado de trabalho. Eu estou falando aí de formação vinculada ao mercado de trabalho. Aquilo que, por vezes, nós poderíamos até construir uma crítica, né? Então, identificar, por exemplo, que quando eu tenho uma redefinição das relações de mercado de trabalho, que ocorreram de forma vertiginosa nos últimos 20 anos, com a questão que antes o Guattari chamava de capitalismo mundial integrado, e alguns autores trazem essa reflexão para dentro de um sistema de saúde integrado, do ponto de vista do managed care, do ponto de vista da atenção gerenciada, onde quem organiza a demanda e a oferta não é o profissional de saúde, mas são as corporações, são aqueles que vendem um insumo do contraste para o exame que vai trabalhar com renal crônico, que 2 ou 3 firmas no mundo produzem o contraste, ou seja, há um oligopólio dessas relações. Isso não pode ser trazido para dentro da relação do aluno. Ah, não, porque isso é uma coisa que... Agora, você forma o aluno sem colocar esse questionamento, por quê? Né? E, ao mesmo tempo, você tem um certo didatismo, né? Um método fácil para ensinar aquilo que é instituído. E aí eu não vejo resistência a esse processo na universidade. Eu vejo resistência dos docentes, da gestão, quando você busca um instituinte, né? Quando você mantém a lógica de que o Sistema Único de Saúde é um sistema pobre para pobre, mas esquece de falar com o aluno, de construir uma reflexão crítica com o aluno, que ele é responsável por 80% das questões de alta tecnologia, de produção de vacina, né, de transplante, de cirurgia cardíaca, né, do tratamento do câncer. Quem faz é o SUS, né? Da questão das doenças crônicas, o tratamento é dado no SUS. Agora, isso é instituinte, isso não é instituído. E aí é interessante que o instituído é curioso, porque as reuniões, quando você chama um docente ou um gestor para discutir um instituto, ele vem, ele participa. Mas quando você vem para construir uma reflexão crítica, ele não aparece. Por quê? Porque é um movimento de resistência, sim. Há um movimento de resistência, sim, né? E esse debate tem que ser trazido, esse debate tem que ser colocado, né? Uma certa modernização das relações na universidade ocorre, né? A universidade tem essa capacidade de rapidamente incorporar essas discussões. E aí esses embates vão se dando, por exemplo, na beira do leito, quando o docente fala assim, eu não posso te ensinar a técnica tal, porque esse hospital universitário está sucateado.
né? Porque eu já uso a tecnologia tal, que já chegou não sei onde. Quem usa? Né? Quais são os parâmetros científicos? Esse é o parâmetro dado pelo mercado, por esse capitalismo mundial integrado. Então, é facilmente absorvido. Agora, quando se discute que você tem que buscar uma ampliação da clínica, não, isso aí é outra conversa. Por quê? Porque isso aí é muito heterogêneo, isso aí é muito, não é palpável. Né? Por quê? Porque está provocando, e quando provoca, não é bem-vindo. Então, nós, docentes, né, às vezes, por vezes, quando a gente chega a uma determinada idade e um determinado grau na estrutura de mérito universitário, é muito mais fácil afirmar verdades do que produzir questões. Né? E aí, porque isso não gera desconforto. Né? Agora, que é o desafio para a universidade produzir esse novo imaginário, sim. Se efetivamente ele tem como horizonte a construção da saúde enquanto uma outra coisa que não seja um bem de mercado exclusivamente.